Muito bom. Acho que a Adriana podia orar com a gente, né? Oi, olá, posso orar sim, posso fazer oração. Senhor, nosso bom Deus, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós nas nossas necessidades e queremos nesse momento nos colocar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos abençoe nessa reunião e abençoe especialmente o Gerson, que falará conosco a mensagem que necessitamos ouvir para nos inteirarmos desse programa do qual tantos de nós necessitamos, Senhor, para que tenhamos uma vida conforme o Senhor quer que tenhamos. Por favor, seja conosco, nos ilumine e abra nossa mente, nosso coração, para recebermos todo o entendimento que venha do Senhor. Abençoa, mais uma vez te pedimos, o Gerson, o irmão Gerson, e a todos que estão agora ouvindo essa mensagem e estas instruções. Te pedimos que o teu Espírito nos dirija a todos. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Bom, então a intenção hoje na semana passada nós fizemos ali uma visão geral do programa enquanto os seus objetivos, a metodologia que é adotada, alguns cuidados que precisam ser tomados, abordagens, sequência, a construção de uma jornada e assim por diante. Todo o pacote de serviço que está em torno da realização do evento e que tem ao centro o compartilhamento de conteúdo. Então, o objetivo hoje é fazer de uma forma acelerada um compartilhamento de cada etapa do programa para permitir que os facilitadores eles captem aí a essência daquilo que são os objetivos, os principais objetivos de cada um dos módulos e como esses módulos eles vão se entrelaçando, eles vão se organizando ao longo do tempo. Então, eu vou compartilhar uma apresentação que é o guia. Seria importante que depois cada pessoa, quando estiver trabalhando estudando esse material, ela tenha o guia em mãos, ok? Para que ela possa acompanhar, preencher e fazer as suas notas, as suas marcações. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, eu estou com o PDF. Bom, o Plenitude está organizado em 7 módulos. Um módulo chamado propósito, um módulo chamado contexto e um módulo chamado missão, né? Os 3 primeiros passos levarão o leitor a reconhecer o propósito da sua existência, o contexto no qual está vivendo e a missão para o qual foi chamado. Depois disso, nós temos outros 3 módulos que são energia, outros 4 módulos são sintonia, equilíbrio, energia e ação. Os passos 4 a 6 ensinarão a manter a mente em sintonia permanente com o Criador, viver em equilíbrio nos superiores de energia física, mental, emocional e espiritual, que levem ao 7º passo, a ação decidida, rápida e eficaz, que cumpre o seu propósito e realiza a sua missão. Então, essas são a estrutura dos módulos. No nosso guia, cada módulo ele tem aqui uma introdução que resume. Eu não vou ler agora, depois cada pessoa pode pegar o seu guia e ler, mas importante que saibam que em cada módulo tem aqui um resumo, uma sinopse que resume o contexto do módulo. Então, esse primeiro módulo é o propósito, reconhecer o propósito da minha existência. Daí, nós chegamos no módulo Minha Vida. O módulo Minha Vida, a primeira sessão do módulo Minha Vida, ela tem o objetivo de ativar e despertar o interesse, o desejo da pessoa por uma vida plena, uma vida melhor,
e que é um desejo inato na maior parte das pessoas, mas em que muitas pessoas, esse desejo, esse sonho de uma vida melhor, do desenvolvimento pleno, ele está reprimido. Ele está reprimido por histórias de decepções, de fracassos, de tentativas que não prosperaram, de limitações que as pessoas veem em si mesmo e até pelo próprio comportamento que as pessoas têm, e algumas posturas em que impedem que elas se desenvolvem mais. Mas o fato é que a gente vai trabalhar aqui o conceito de que todos querem mais para suas vidas, né? Querem se desenvolver, querem realizar, querem conquistar mais, não importa se são jovens, adultos ou idosos, todos querem mais da sua vida. O problema é que a realidade demonstra que, embora todos desejem, uma boa parte não consegue e não se desenvolve plenamente. E aí, então, nesse primeiro módulo, nós vamos trabalhar a primeira chave para o desenvolvimento pleno. E essa chave primeira para o desenvolvimento pleno é o autoconhecimento. E o primeiro estágio do autoconhecimento é entender a sua própria identidade, quem efetivamente eu sou, qual é o propósito da minha existência, e propósito tem a ver com responder para que serve alguma coisa, né? Então, quando eu estou tratando do propósito de algo, eu estou dizendo para que serve aquele algo. Então, o propósito da minha vida, ele vai responder para que serve a minha vida. E aqui, nesse primeiro módulo, nós vamos estabelecer um conceito de que o dia mais importante, os 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa são o dia que ela nasceu, o segundo, o dia que ela descobriu o porquê. E, nesse caso, especificamente, nós vamos estabelecer o conceito de que a forma melhor de conhecer o propósito de alguma coisa, se eu quero conhecer o propósito, sei lá, de uma calculadora, a melhor forma é perguntar para quem criou essa calculadora, qual é o propósito, para que serve aquela calculadora, ou, enfim, qualquer objeto, qualquer coisa que eu esteja avaliando. A mesma coisa se aplica a nós. Se eu quero conhecer o meu propósito, eu preciso entender e eu preciso conhecer quem me criou, quem me inventou, quem me projetou. E aí, a partir desse momento que eu descubro quem é o meu projetista, quem é o meu inventor, eu posso, a partir dele, descobrir qual é o meu propósito. E essa é a primeira chave que começa a destravar o meu desenvolvimento pleno, porque muitas pessoas não se desenvolvem plenamente porque elas não descobriram ainda o seu propósito, e como não descobriram o seu propósito, elas não têm objetivos claros de vida, elas não se preparam adequadamente, elas não têm um plano, elas não têm um projeto, e aí elas vão levando a sua vida à deriva das circunstâncias. E aí, nesse caso, especificamente, é importante que essa pessoa tenha um contato com o seu Criador para, então, descobrir o seu propósito. E aí, esse módulo, ele já estabelece aqui uma conexão com o módulo espiritualidade. Ele já cria uma conexão para um primeiro momento, já introduzir o primeiro estágio do módulo espiritualidade, que é quando nós vamos trabalhar aqui 2 teorias que tentam explicar a nossa existência, a nossa origem. Então, a gente tem a teoria do acaso, né? Por acaso houve uma explosão, por acaso essa explosão resultou em organização, vida inteligente e ordem, e não caos e morte, mas por acaso um dia a energia que produziu essa explosão ela vai se dissipar e o universo vai implodir, e aí aquilo que surgiu por acaso, existiu por acaso, vai desaparecer pelo acaso. Aqui não tem propósito, né? A segunda teoria é a teoria do propósito. Essa teoria do propósito, ela estabelece um conceito de que nós somos criados por uma mente, por um ser inteligente que voluntariamente nos projetou, e ele diz, em função disso, nós somos feitos para muito mais, nós somos projetados para uma vida plena. E há uma plenitude de vida, de bênçãos, de poder
que ainda não são experimentados pela maioria das pessoas. Nós somos criados assim para ser gigantes no físico, na mente, nas emoções e na espiritualidade. E agora, para desenvolver todo esse potencial, é importante entender o propósito da nossa existência. E aqui, nesse momento, né, a introduzir um conceito de que eu fui criado por Deus e para entender qual é o meu propósito, eu tenho que conhecer esse Deus. E aí nós introduzimos uma pergunta: como é que nós podemos conhecer a Deus? E aí, nesse primeiro momento, nós estamos colocando as pessoas num processo de motivá-las a conhecer melhor a Deus, né? Na verdade, esse foi o grande convite que Deus fez. Olha, se você tem que se orgulhar de me conhecer. E aí nós vamos descobrir que é importante introduzir essa visão de Deus, de quem Ele é, como Ele é, quem Ele é, e vamos descobrir aqui que nós podemos conhecer a Deus através da natureza, nós podemos conhecer a Deus através dos profetas. Os profetas dizem que Deus é espírito, os profetas dizem que Deus é amor, e aí nós vamos descobrir que Deus, na verdade, tem uma natureza espiritual amorosa, que é uma natureza amorosa, que a natureza espiritual é amorosa, e aí essa descrição de 1 Coríntios 13 é que o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa, né? É o nosso Criador. E aí nós vamos estabelecer aqui um conceito, introduzir a visão de Deus como um ser amoroso. Então, aqui a gente começa já a trabalhar essa relação de Deus na minha vida como um ser completamente amoroso, totalmente amoroso, em busca do meu bem, do meu desenvolvimento pleno. Ele quer se orgulhar de mim e ao ver que eu estou me desenvolvendo plenamente. Então, esse aqui é o módulo espiritualidade, que se conecta com o módulo minha vida. Naturalmente, nesse primeiro encontro, já começou a trabalhar o modo saúde e energia. Eu não vou me demorar nele aqui. Aqui tem uma sugestão de começar com água e hidratação, né? E água e exercício e movimento, mas isso fica a critério aí do grupo, se vai seguir essa sequência, se vai reorganizar essa sequência. Eu vi que a doutora Bárbara, essa semana, fez um comentário de talvez fazer um ajuste na sequência. É tranquilo, aquilo que vocês sentirem que faz mais sentido, que é mais aderente, que conecta mais com o seu público, não está escrito em pedra. É possível fazer esse ajuste, ok? Viu, Gerson? A parte da água e da sequência, assim, é só algumas coisinhas em relação a como eu te falei do jejum, da terceira refeição, de, assim, alguns ajustes na sequência, mas aí, em relação à água, exercício, a sequência que você colocou nas outras coisas é tranquilo. Okay. Se você achar que não tem problema, a gente faz isso, mas se tiver, a gente não faz. Não, é tranquilo, assim, da maneira que vocês acharem que faz mais sentido. A única recomendação que eu faço, duas recomendações que eu faço começar dos hábitos mais simples, mais fáceis de serem mudados. Exatamente. E segundo, ter uma quantidade, no máximo 2 objetivos em cada semana, senão as pessoas elas se afobam e aí elas acabam não conseguindo fazer nenhum nem outro, um pouco sempre com bons resultados, do que tentar fazer muito de vez em quando e não conseguir efetivamente consolidar as mudanças, né? Então, basicamente é isso. Bom, aí, na sequência, tem aqui uma atividade que, em havendo tempo, é importante fazer, ou pelo menos prescrever isso como lição de casa. O ideal é que, se isso puder ser feito em grupo, se vocês tiverem ali os facilitadores que dividam em grupos de 10, 12 no máximo, para refletir nessas questões, né? Então, aqui, que é o Crescendo Juntos, né? Como estava e está agora o seu senso de identidade e propósito, qual é a sua origem, qual é a minha origem, como posso conhecer meu Criador, o que aprendi sobre o meu Criador, minhas decisões para fortalecer meu
de identidade, propósito e minhas decisões para ter saúde e energia. Então, aqui nesse primeiro dia, a gente introduziu aquele conceito de zona de energia, que eu não vou me demorar aqui agora, depois, se for o caso, a gente pode fazer uma sessão específica só sobre esse tema com o módulo de zona de energia. Bom, aí nós vamos para o segundo encontro do módulo 1, módulo 1, sessão 2 do Minha Vida. Esse momento é um momento muito importante e talvez um dos mais importantes do programa, porque a gente vai proporcionar para as pessoas uma coisa que a maioria delas não tem a prática de fazer, que é desacelerar e ter um momento de reflexão profunda sobre a sua própria vida. É o momento que a gente proporciona aqui às pessoas o olhar a sua vida pelo espelho, pela retrospectiva. E esse processo ele vai produzir nessas pessoas um turbilhão de emoções e sentimentos. Muitas pessoas vão ter muitas coisas para comemorar, algumas que elas vão querer mudar, algumas pessoas vão ter muitas coisas que elas querem mudar, e algumas vão achar que a sua vida está um completo caos. Então, aqui é um momento em que cada pessoa vai ter oportunidade de dizer o que gosta, o que não gosta na sua vida, em cada uma das dimensões, em termos de qualidade de vida, de desenvolvimento pessoal, profissional, relacionamentos. E esse é o momento que a gente chama de ponto de poder. É o encontro com a sua verdade pessoal. Agora, nesse momento, é importante construir, nessa sessão, é importante construir uma percepção positiva invertida de que quanto pior estiver a minha vida, mais oportunidade de melhoramento eu tenho. O japonês diz assim, quem não tem problemas não tem onde melhorar. Então, assim, se você está achando que a sua vida está ao máximo, você já chegou no topo. E aqui a gente precisa mostrar às pessoas que um exercício que às vezes é doloroso, e às vezes você vai ter pessoas ali que já estão numa idade considerada, entre aspas, crítica, pessoas que já passaram dos 40, já passaram dos 50, e elas percebem que não conseguiram avançar na direção que gostariam com as suas vidas, algumas vivendo papéis inadequados, responsabilidades inadequadas, enfim, frustradas, algumas em relacionamentos complexos, etc. Então, nesse momento, é um momento de reflexão. Então, é preciso construir, no entorno dessa reflexão, que para muitos pode ser dolorosa, uma capacidade de ver que essa dor ela é aquilo que Paulo chama de tristeza que não é para a morte, é uma tristeza que é para melhorar, uma tristeza para se desenvolver, que vai levar a realmente parar e dizer aquilo que gosta, o que não gosta na sua vida, o que quer, o que não quer, o que quer mais, o que não quer menos, o que não quer de forma nenhuma, e aí, então, é que se pode começar a trabalhar para mudar esse quadro. Isso é um processo de empoderamento, mas passa por um processo que, às vezes, para algumas pessoas é bastante dolorido, né? E eu costumo dizer que algum dia, em algum lugar, nós temos que parar para olhar as nossas próprias vidas e olhar o que nós fizemos das nossas próprias vidas. E só depende de nós se esse vai ser o mais doce dos nossos dias ou o mais triste das nossas experiências. Mas seja lá como for, esse é o momento em que a gente tem a possibilidade de mudar. E aí, nessa sequência, além da pessoa mergulhar e fazer aí a atividade da roda da vida, de identificar, de dar uma nota para cada um das dimensões da sua vida, ela também vai olhar e vai ter que fazer uma reflexão, dizer assim, olha, em relação à vida que você sonhou para você há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, o que você está vivendo de real, o quanto você alcançou aquilo que gostaria. E depois ela tem que começar a avaliar aqui para onde a sua vida está indo.
né? Você está avançando na direção que você quer, na velocidade que você quer, ou você está avançando na direção que você quer, mas não na velocidade, ou você não está avançando na direção que você gostaria, que está aqui nesse modo. E, na sequência, a gente vai checar por que isso, né? Se essa pessoa já entendeu o seu propósito, se o propósito dela está claro e ela está propósito não está claro, ela não está focada em realizar esse propósito, está claro, mas ela ainda não está focada, ela nem descobriu ainda o seu propósito. A minha experiência mostra que pelo menos 35% a 40% das pessoas não sabem o seu propósito, e a gente vai encontrar aí 20%, 25% no máximo dos que sabem e estão comprometidos em realizar o seu propósito. Isso, estatisticamente, é o que a gente tem encontrado, ok? E aí, nesse momento, é o momento da pessoa parar e dizer assim, o que está me impedindo de avançar? E aqui ela tem um menu com vários comportamentos, práticas, crenças que impedem as pessoas de avançar, e aqui é o momento dela descobrir o que está impedindo que ela avance, características que ela descobre que tem, identificar essas causas e começar, então, a trabalhar contramedidas. O que você pode fazer a respeito dessas questões para que possa se desenvolver, se destravar, né? Eu costumo dizer que é destravar o seu potencial. Essa sessão, ela termina com uma atividade que, em geral, eu gosto de deixar as pessoas fazerem isso em casa, e no nosso caso a gente fazia sempre tem feito na sexta-feira à noite. Eu disse, olha, tire o dia amanhã para pensar na sua vida, mas vocês podem fazer isso, recomendando as pessoas que façam no domingo. O que você gostaria de mudar na sua vida? E aqui ela já começa a tomar algumas decisões sobre o que efetivamente ela gostaria de fazer com a sua vida. Muito bem. Fechamos aqui o módulo sessão 2 do Minha Vida, e aí já tínhamos passado lá inicialmente pelo Saúde e Energia, e vamos agora para o módulo Espiritualidade. No módulo anterior do Espiritualidade, nós introduzimos e demonstramos que a natureza e a revelação, que são os profetas, a Bíblia, a palavra de Deus, são formas que nós temos para conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, nós podemos conhecer o propósito da nossa existência. Nesse módulo, nós vamos introduzir mais uma figura, mais uma possibilidade de conhecermos a Deus, que é através da figura de Jesus Cristo. E então, olha, eu posso conhecer Deus através da natureza, eu posso conhecer Deus através dos profetas, da Bíblia, das Escrituras Sagradas, e a terceira forma para eu conhecer Deus é através de Jesus Cristo, porque ele é a imagem exata de Deus. E aí, o que a gente vai começar a construir é que esse Deus que nós vimos lá, que é um Deus amoroso, de natureza amorosa, esse Jesus Cristo, que é a sua imagem e semelhança, ele também é esse Deus amoroso da mesma forma. E ele representou o Pai como sendo um Jesus inclusivo, acolhedor, ativamente na busca de nós, perdoador, restaurador. Então, aqui a gente cria uma figura de goodwill, de boa vontade. Então, aqui é o credor que perdoa uma dívida imperdoável, o pai que espera um filho que o abandonou, o que busca uma ovelha perdida, o Deus que não acusa, mas redime, não é? E esse Jesus Cristo, ele nos chama a fazer parte do seu reino. Ele veio com o propósito de criar um novo reino nessa terra, um reino justo, um reino de verdade, um reino eterno. Ele apresenta o sonho de Deus para os moradores, os cidadãos desse reino, não é? Como é esse reino? É um reino de pessoas simples e desinteressadas, um reino de pessoas mansas e pacificadores, onde o verdadeiro
adorador é aquele que serve e ama ao próximo. Então, aqui a gente introduz aqui um conceito de que Deus é amoroso, Cristo é amoroso e quer que nós, como representantes aqui do seu reino, sejamos também amorosos, né? E aí Paulo, a gente vai citar aqui a escala de crescimento espiritual, que é tratada por Paulo escrevendo aos Efésios, e aí ele diz que essa escala de crescimento espiritual é a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. E Paulo diz que o atestado, o vínculo, o certificado de perfeição é o amor. Não é não ter nenhum pecado e tal, não. O atestado da perfeição é o amor. E nesse momento, nós já começamos a chamar essa pessoa para tomar uma decisão, um ponto de decisão, que é decidir que viver para Deus significa cumprir o propósito, o seu propósito em mim, por mim, através de mim. E aqui, então, a gente chama essa pessoa a tomar uma decisão, onde ele vai dizer que ele foi projetado por Deus, foi feito por Deus para viver para Deus, né? E esse viver para Deus, esse propósito é que a sua vida seja uma mensagem de amor. É interessante que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 1, ele diz assim, olha, as notícias da fé de vocês são conhecidas por todas, a gente nem precisa falar nada sobre vocês são a mensagem, a vida de você já é a mensagem. Então, aqui a gente está encantando as pessoas com uma visão do reino, de um reino de amor, um reino de verdade, um reino de pacificadores, de pessoas puras, boas, cooperativas, inclusivas, perdoadoras, não vaidosas, não egoístas e tal. Tudo bem? Fechamos aqui o módulo. Nesse segundo módulo aqui, sugestivamente, a gente trabalha com alimentos vivos, com os alimentos, recomendando que as pessoas consumam o máximo possível de alimentos na sua forma mais natural, descasque mais, desembale menos, e trabalhar o hábito de ter a primeira refeição, uma refeição substancial. Aí nós vamos aqui para o módulo Crescendo Juntos, e convidar as pessoas a refletir sobre como eu estou me sentindo em relação à minha vida, o que está me impedindo de avançar, as decisões que eu tomei sobre o meu propósito de vida, o que eu posso fazer para viver na plenitude de Deus em mim, e as minhas decisões, e mais decisões para ter saúde e energia. E aí nós vamos para o segundo módulo, que é o módulo Contexto. Bom, no módulo Contexto Minha Vida, a partir do módulo da visão que foi criada na etapa anterior, lembrando que no primeiro encontro nós dissemos para as pessoas sobre a importância e a possibilidade que elas têm de se desenvolverem mais, realizarem mais, conquistar mais, de ter uma vida plena. E depois de mostrar que realmente existe uma vida plena à disposição dessas pessoas, nós mostramos que, infelizmente, a realidade mostra que nem sempre a maioria das pessoas consegue se desenvolver plenamente, e aí nós as conduzimos para um mergulho e analisar a sua vida, o que gosta, o que não gosta, o que quer mais, o que não quer de jeito nenhum para a sua vida, o que as está impedindo de avançar, se elas conhecem ou não o seu propósito, se elas estão avançando ou não na direção, e o que as está impedindo de avançar. E aqui, nesse segundo módulo, nós vamos mostrar que, uma vez que você entendeu quem você é e quem você está sendo, e se esse você que você está sendo não é exatamente quem você gostaria, o próximo passo, depois de conhecer o seu propósito, e descobrir que você foi chamado para ser uma pessoa à imagem e semelhança de Deus, e a sua vida ser uma vida amorosa, se transformar numa bênção, seja lá no que for que você estiver fazendo, nesse módulo,
nós vamos mostrar que todo o processo de mudança, de transformação, se a minha vida não está exatamente como eu quero, e eu quero mudar para uma vida melhor, eu preciso entender que esse processo de mudança, ele passa por duas criações. Ele passa por uma criação, que é uma visão, que acontece no lado direito do cérebro, quando eu começo a olhar e dizer assim, a minha vida não está exatamente como eu gostaria. Aí eu começo a imaginar como é essa vida que eu gostaria, e eu começo a criar essa vida e a falar sobre ela, escrever sobre ela, a criar um conceito daquilo que realmente eu quero, e eu começo a entender, então, que o primeiro passo é exatamente a visão. Essa visão ela é a imaginação, o lado direito do cérebro, ela cria, ela sonha, ela imagina e tal. E esse ponto é importante, por quê? Porque nós somos consequências de nós mesmos, isso vai ficar muito claro aqui nesse módulo. Eu, Gerson, hoje sou consequência das escolhas que fiz ou deixei de fazer, se levei ou não a sério as escolhas que eu fiz há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, há 10 anos atrás, eu sou consequência de mim mesmo. E daqui a 5 anos, eu serei consequência das decisões que eu estou tomando hoje ou deixando de tomar, da visão que eu estou tendo hoje da minha vida ou não, se eu estou planejando ou não. Então, aqui é um momento para as pessoas começarem a fazer uma pausa, e no bloco anterior elas fizeram uma pausa olhando como está a sua vida, o que elas fizeram da sua vida, e aqui agora, e aí elas naturalmente fizeram uma visão em retrospectiva das suas vidas, e agora elas vão fazer um caminho diferente, agora elas vão olhar para frente e vão começar a dizer o seguinte, bom, onde você gostaria de estar daqui a 5 anos, quem você gostaria de ter se tornado, em que áreas você quer se desenvolver daqui a 5 anos, o que você gostaria de realizar daqui a 5, 10 anos, o que você gostaria de conquistar daqui a 5, 10 anos. Entendendo que, se eu não planejo, dificilmente vai acontecer. Se eu planejar, não é certeza absoluta que vai acontecer, mas a probabilidade é muito maior, né? Então, aqui é o momento de agora. Eu analisei o que gosto, o que não gosto, o que eu quero, o que eu não quero para a minha vida, agora eu vou começar a projetar essa vida para os próximos 5 anos. Descreva, né, projete o seu quadro ideal de vida, como você se vê no futuro, como você gostaria de ser no futuro, para cada uma das dimensões da sua vida. De novo, aqui é um tempo de reflexão muito importante, que provavelmente as pessoas tendem, às vezes, a responder essas questões meio superficialmente, de primeiro momento. Então, dentro das reflexões, a gente chama as pessoas a fazerem reflexões mais profundas, a gastarem tempo imaginando a sua vida, o seu futuro, aquilo que realmente elas querem, escrever sobre esse assunto, formar uma visão de quadro ideal de vida, né? Um aspecto importante aqui é que esse é o momento, primeiro, para uma reflexão individual, para cada pessoa fazer essa reflexão individual, mas os casais que estão participando, se vocês tiverem casais fazendo o programa juntos ali, é importante que, primeiro, eles façam individualmente, mas depois eles façam uma consolidação das suas visões, porque, no final, é uma vida que se tornou de duas, que mantém aspectos de individualidade, mas elas estão seguindo por um mesmo. Então, é muito importante que eles consolidem essa visão do que querem para suas vidas no futuro. Nesse ponto, a gente tem tido assim muito sucesso com casais que fazem esse processo. A gente tem tido feedbacks do tipo assim, nossa, a gente tem não sei quantos anos de casado, a gente nunca parou para refletir de maneira tão honesta, de maneira tão aberta, com um método tão estruturado para avaliarmos realmente cada detalhe da nossa vida e traçarmos um plano para aquilo que realmente nós queremos, né? E por outro lado,
eu tenho visto que algumas pessoas que fazem sozinhos e o seu cônjuge não acompanha, eles costumam entrar num processo de julgo desigual, porque um cresce, um tem uma nova visão da sua vida, uma visão mais crítica, uma visão mais positiva, uma visão mais estruturada, começa a traçar planos e o outro para no tempo. Então, sempre que possível, incentivar que os casais participem juntos, não é? E aqui nós vamos trabalhar um conceito importante de que, quando eu descubro o meu propósito ele precisa ser trabalhado em objetivos, desmembrado em objetivos, e esses objetivos precisam ser desdobrados em metas, que são ações que vão ser realizadas. Então, uma vez que eu parei, avaliei a minha vida, tracei aqui um plano do que eu quero mudar na minha vida, determinei aqui para onde eu quero ir e dizer aqui o que eu gostaria de fazer nos próximos 5, 10 anos. Agora, então, eu tenho que traduzir esse meu propósito em objetivos, esses objetivos em metas que vão ser realizadas, e essas metas precisam ser datas, prazos, elas precisam ser medidos. Então, por exemplo, digamos que o indivíduo ele descobriu que ele gostaria, vou usar um exemplo concreto, né, de uma das pessoas que tem participado desse programa. A pessoa descobriu, trabalhava na área de tecnologia, estava infeliz, descobriu que gostaria de se tornar uma nutricionista. A Ellen, ela estava com a gente aqui semana passada. Ela é exatamente isso, ela viveu essa experiência. Então, ela descobriu um propósito. Olha, eu não quero mais trabalhar com tecnologia, não dessa forma. Eu quero tocar a vida das pessoas e contribuir para que as pessoas tenham mais saúde, etc. Então, eu quero ser uma nutricionista. Ela descobriu o seu propósito, e a forma de realizar o seu propósito é através de ser uma nutricionista. Bom, isso aí se transformou num objetivo. Esse objetivo gerou metas. A primeira meta foi ela buscar uma universidade e fazer um curso de nutrição e vários outros cursos de especialização e de complementação que ela foi fazendo para se tornar, na verdade, ela está se formando agora em nutrição. Então, o propósito se transforma em objetivo, o objetivo se transforma em metas que têm que ser executados, e isso precisa ter prazo, data e prazo efetivo para se transformar num objetivo. Então, esse é o objetivo, esse é a propósito do módulo 2 do Sessão Minha Vida. Sessão 1, módulo 2, Sessão 1 do Minha Vida. E aí nós vamos para o módulo Espiritualidade. Nós vamos introduzir aqui nesse módulo Espiritualidade um conceito que ele é muito importante para contextualizar as pessoas, que é o conceito da relevância. Nesse módulo, a gente vai demonstrar que nós estamos no meio de um grande conflito. Nesse grande conflito, nós estamos entre um conflito, na verdade, entre Deus e Satanás. O ser humano está no centro desse conflito e Deus, interessado no bem-estar do ser humano, ele está procurando satisfazer as necessidades humanas. E a sua obra nessa terra, né, é sempre a mesma, ele quer salvar o pecador. Mas essa obra ela vai conhecendo formas diferentes e manifestações do poder de Deus diferentes, exatamente para satisfazer as necessidades das pessoas em cada época. Esse é o conceito de relevância. Então, há um conflito.
Eu não estou vendo o Gerson. Alguém está vendo? Eu estou vendo, mas não estou ouvindo. Deu um problema lá no som do Gerson. Gerson, você tá ouvindo a gente? Eu ouço. Agora está voltando. Me ouvem? Está meio baixo, mas está indo. É estranho, não houve nenhuma mudança aqui interna. Tá legal, pode continuar. Ok. Eu tenho umas perguntinhas, eu posso fazer depois, né? Não, se você quiser fazer agora, sem problema. Ok. Essa sequência, não é assim, né, que sempre o espiritual fica por último, né? Sempre o espiritual fica por último. Tá. Sempre. Ok. É sempre o último módulo, é sempre o módulo que fecha. Às vezes você pode alternar o Minha Vida e Saúde e Energia, mas eu, em geral, gosto de começar sempre com o Saúde e Energia, que você joga as pessoas mais para cima e tal, e depois você dá uma desacelerada nelas, entra com Minha Vida, que vocês percebem que, principalmente nessa fase inicial, são muitas reflexões, você faz a pessoa pensar muito sobre a sua própria vida e tal, e isso já prepara, já vai amolecendo o coração dela para a hora que você vai trabalhar o espiritualidade. Certo. Você sempre faz uma parte de ponderação entre os participantes, assim, né? Para poder manter no foco, né? Explica um pouco melhor a sua colocação, para ver se eu entendi. É que eu estou imaginando assim, por exemplo, o pastor... Tem algumas pessoas que vão se alternar, e especialmente o pessoal da saúde, também é um assunto que não tem problema, né? Mas, por exemplo, especialmente o pessoal da parte espiritual, eles vão estar, assim, não vão se alternar, né? Então, se faz necessário mesmo, muito grande, não, se faz necessário mesmo, digamos, como é que você chama o nome disso? Um mediador. O papel que você faz, assim, geralmente, tipo assim, termina uma fala, você volta um pouquinho, linha e enquadra no rumo que se deseja, né? Exato. Precisa de ter essa conexão, né? Assim, esse revezamento das pessoas sempre me preocupa um É verdade. pouco. Eu sempre acho assim, pode até revezar, mas a pessoa que vai estar na semana que vem, ela precisa estar hoje, para ela entender o que foi falado, porque esse processo é um processo que vai ter um fio condutor, as coisas vão se ligando uma na outra. E alguém que pega um tema e aborda ele totalmente estanque, ele quebra a sequência, ok? E ele não consegue conduzir as pessoas nessa linha que vai se conectando, né? Eu estava colocando aqui nesse módulo 2 o contexto de que, nesse momento, Deus, a obra de Deus é a mesma o tempo todo, ele quer salvar o pecador, mas ele vai tendo formas diferentes de manifestação do seu poder e formas diferentes de desenvolvimento da sua obra para satisfazer as necessidades dos homens. Essas necessidades ele satisfaz no meio do grande conflito, enquanto o maligno usa astutas ciladas que estão entranhadas em todo o nosso estilo de vida, inclusive nos nossos hábitos alimentares, sedentarismo, a síndrome de excesso de atividade, não repousar, etc., etc.,
E Deus trabalha com princípios eternos, e esses princípios eternos, eles visam ali nos proteger, né? Visam ali impedir que nós sejamos tragados ali pelas ciladas do maligno. Deixa eu ver, por alguma razão está travado aqui, né? Então, Deus opera com princípios para salvar o homem e o maligno com ciladas para destruir o homem. Aqui no módulo Saúde e Energia, aqui a gente tem açúcar de terceira refeição, de novo aí é critério do grupo definir o melhor enquadramento e as atividades que podem ser feitas em grupos ou como lição de casa aqui, ou crescendo juntos, são questões para refletir e meditar e debater. Descreva a experiência e sensação de construir uma visão e projetar sua vida para os próximos anos. E aí eu vou dizer que muitas pessoas nunca terão feito isso até essa data. Será a primeira vez que elas pararão para realmente projetar a sua vida, estabelecer objetivos muito claros e concretos. Quais são os seus maiores desafios para realizar o seu propósito? Como o conceito de verdade presente, satisfazer as necessidades das pessoas nesse tempo, pode se ajustar ao meu propósito de vida, para mim mesmo e para as pessoas à minha volta. Como, de alguma maneira, eu posso ajudar a satisfazer as necessidades das pessoas. E, de novo, aqui, as minhas decisões para ter mais saúde e energia. Aí vocês veem que cada semana as pessoas vão tomando decisões aqui de adotar hábitos para ter mais saúde e energia. E aí nós vamos para a sessão 2 do Minha Vida. Módulo 2, na verdade, módulo 2, sessão 2. Esse módulo é um módulo que ele é disruptivo para muitas pessoas. Esse caminho que nós percorremos até aqui, de criar o desejo para uma vida melhor, lá no primeiro encontro, depois de avaliar como está a minha vida, o que eu gosto, o que eu não gosto, e, na sequência, a criação de uma visão, do que realmente eu gostaria e planos concretos para a minha vida nos próximos anos, que é a criação essa primeira criação que acontece no lado direito do cérebro, que é a nossa imaginação. Aqui, nesse módulo, nós vamos desafiar as pessoas a romper a inércia e no sentido de não ficarem agarrados a uma visão, a um sonho que nunca se transforma em ação, que nunca se transforma numa realização concreta. É interessante que, porque, na verdade, o que a gente tem, tudo que existe de fato, passa por duas criações. Primeiro, essa criação que acontece na nossa imaginação, a gente sonha, cria, pensa, né? Vou dar um exemplo, essa casa onde eu moro, eu construí essa casa. A primeira etapa da construção dessa casa foi sonhar com essa casa, imaginar essa casa e contratar um arquiteto para fazer o projeto da casa. Ali era só sonho, era lado direito do cérebro, sonhando, imaginando. Mas, na sequência, isso precisava passar pela segunda criação. A segunda criação é hands-on, é arregaçar as mangas, é fazer as coisas realmente acontecerem. E aqui, nesse módulo, o que a gente quer, nesse módulo, é ajudar as pessoas a se tornarem confiáveis para si mesmas. Porque muitas pessoas, elas fazem promessas para si mesmas que elas nunca cumprem. E elas já não confiam mais nelas mesmas, porque elas são muito boas na primeira criação, são sonhadoras, elas imaginam, quando você pergunta como será o futuro delas, o que elas estão imaginando fazer, elas conseguem descrever com uma riqueza de detalhes extraordinária e tal, mas aí você se vê na cena, é como se você vê aquele filme acontecendo, mas daí a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você passa lá e nada daquilo se transformou em realidade. Essa pessoa não é confiável
para ela mesma, ela faz promessas que ela não cumpre. Ela faz promessa, por exemplo, de buscar uma nova profissão, ela diz que vai fazer um curso, e ela nunca faz, ela vai assistir televisão, vai ver séries, ela promete que vai crescer pessoalmente, vai ler mais, ela vai ficar assistindo séries e fazendo todas as coisas, menos gastando tempo de se desenvolver. Então, o que nós queremos aqui é ajudar as pessoas nesse módulo a romperem com esse processo de ficarem presas a uma vida que elas sonham, mas nunca realizam, e elas se tornam não confiáveis para elas mesmas, para elas se tornarem confiáveis no sentido de entender, voltar lá atrás, lá no módulo, até aqui a gente está pedindo para voltar no módulo 1, seção 2, parte 1, que são aqueles sabotadores, as práticas que as pessoas fazem que impedem que elas avancem, e aqui, então, elas vão mapear quais são esses fatores que estão impedindo que elas sejam confiáveis para elas mesmas, que elas realmente façam aquilo que elas gostariam, aquilo que as está impedindo de avançar, e elas, então, criem aqui uma lista de oportunidades de melhoramento, o que pode destravar suas vidas, o que pode destravar o seu potencial, tornar-se confiáveis para si mesma, quebrar a autocomplacência, né? Eu vejo que, às vezes, as pessoas mais a dor, então supervalorizam a dor, então elas percebem que aquilo que elas querem fazer vai levar muito esforço, muitas vezes elas vão perder horas de sono, vão ter que sacrificar finais de semana, vão ter que sacrificar domingos e feriados e tal, para conseguir aquilo que desejam, aí elas começam a ficar com pena delas mesmas, autocomplacentes, elas vão fazendo mimos para elas que simplesmente vai destruindo o futuro delas, o tempo vai passando e elas não fazem aquilo que gostariam de fazer, porque elas valorizam demais a dor, o cansaço. A dor e o cansaço, eles são sempre menores no dia seguinte, quando eu fiz aquilo que eu prometi que ia fazer. E a frustração é sempre maior quando eu tive pena de mim, não me deixei passar pela dor e o cansaço de fazer o que tinha que fazer, me dei um conforto e no dia seguinte eu não tenho tanto aquele cansaço, mas eu tenho a frustração e principalmente eu tenho o desafio de olhar no espelho e ver que eu não sou confiável para mim mesmo, eu não cumpro as promessas, eu não entrego para mim aquilo que eu prometi fazer. Aqui é um momento disruptivo para a gente dar um choque e ajudar as pessoas a se tornarem mais confiáveis para si mesmas. Muito bem, nós vamos avançar aqui para o módulo espiritualidade. Nesse módulo espiritualidade, a seção 2, nós vamos retomar aquele contexto, aquele conceito da verdade presente, de que Deus ele desdobra a sua obra ao longo do tempo para satisfazer as necessidades humanas, agindo com princípios, e esses princípios são para a nossa segurança, para a nossa proteção e para o nosso bem-estar. E aí nós vamos entender que há uma relação, né, nesses princípios de revelação, fé e prática. Então, Deus revela, por exemplo, um plano de saúde, né? Ele faz lá uma promessa em Deuteronômio, que se os filhos de Deus seguissem as suas orientações e vivessem de acordo com as suas orientações, as doenças que dão nos egípcios não dariam neles, ou seja, as doenças que dão no mundo não dariam em nós. Então, essa é uma revelação. Agora, essa revelação precisa de fé, eu preciso de crer nessa revelação. Agora, eu só efetivamente creio nessa revelação se eu praticá-la. Então, aqui há um aspecto importante de que a bênção, a salvação não é condicional, ela depende só de fé. Agora, a bênção de Deus, ela é, em grande parte, condicional. Ela passa por um processo de eu receber essa revelação, esse conhecimento, acreditar nele e viver. E isso é para a nossa proteção e é também para a salvação
das pessoas para evangelismo, né? Uma vez salvos, né? E aí uma vez que eu criei em Deus, eu recebi a revelação de que a salvação é em Cristo, eu aceito pela fé, aí eu não tenho prática, é só crer. Mas uma vez que eu criei e fui salvo, aí eu entro num processo, num programa de crescimento. E esse programa de crescimento, ele passa por um processo em que é uma obra de uma vida inteira, de sermos aperfeiçoados para nos tornarmos essas pessoas semelhantes a Cristo. E aí nós descobrimos que esse estilo de vida saudável, não é, que está aqui, esse estilo de vida saudável, não é, ele é um processo de facilitação, de treinamento para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, o estilo de vida saudável ele se torna aí uma forma de cooperação para o desenvolvimento pessoal a partir do momento em que eu recebo a revelação, eu creio nela e eu vivo de acordo com essa revelação. Aí nós vamos para o saúde e energia, aqui nós estamos falando dos integrais e fibras e de regularidade e quantidade nas refeições. No módulo Crescendo Juntos, que pode ser em debate em pequenos grupos, ou, de novo, pode ser como lição de casa, ou deveria ser os dois, se possível, algumas questões para refletir. Como os conceitos de primeira criação e segunda criação podem impactar no aumento da minha capacidade de realização, ou seja, a partir do momento que eu descubro que tudo que eu quero ter passa pela criação que acontece no lado direito do meu cérebro, depois precisa passar para a segunda criação, que é no lado esquerdo do meu cérebro, que decompõe aquela visão em objetivos, metas, prazos, cronogramas, fluxos, atividades que precisam ser realizadas. Isso aumenta a minha capacidade de realização. Que paradigmas e hábitos eu preciso mudar para ter mais êxito? E qual é o papel dos princípios, revelação e prática no desenvolvimento espiritual? E, de novo, minhas decisões para ter mais saúde e energia. Muito bem, a gente vai para o terceiro módulo. O terceiro módulo é o módulo missão. O primeiro, o módulo saúde e energia, a primeira sessão do módulo saúde e energia do Minha Vida, ele vai tratar aqui do tema que é o tema mudança. Quando eu reconheço a minha missão e quero avançar para realizar esse propósito, com frequência eu vou descobrir que eu preciso mudar. Eu tenho um sonho, eu passei por um processo de autoavaliação, eu tive sonhos, eu criei planos para a minha vida no futuro, eu comecei a fazer um plano, eu agora quero me tornar uma pessoa mais proativa, no sentido de não ficar apenas sonhando, mas de ir realizando, colocar concreto nos meus sonhos, mas aqui surge, então, a necessidade de mudar. E a primeira mudança que precisa acontecer para que eu realmente me torne uma pessoa realizadora é entender que eu preciso de, primeiro, vitórias internas antes de obter vitórias externas. E esse processo de mudança, muitas pessoas querem mudança, mas não querem mudar. E algumas até querem mudar, mas têm dificuldade para mudar. Elas não sabem mudar, não sabem planejar a mudança. E aqui nós vamos começar a demonstrar de maneira prática como as pessoas podem fazer mudanças significativas, mudanças consistentes, que sejam duradouras, né? E esse processo de fazer essas mudanças significativas e duradouras nas suas vidas, elas precisam estar associadas primeiro a uma visão, depois a uma fase de preparação, e terceiro, elas precisam
construir redes internas e externas de apoio para fazer essas mudanças, né? Então, aqui as pessoas nesse módulo vão aprender uma técnica, que é uma técnica de como mudar. Então, defino exatamente aquilo que eu quero, eu crio a visão, tenho objetivos, esses objetivos têm um prazo de validade, essas ações precisam ocorrer de preferência dentro dos próximos 90 dias, porque senão os planos, se você não age dentro dos próximos 90 dias, pessoal, só um minutinho, só eu já Ô, precisei Gerson, você atender. está tudo bem aí? Eu estou bem, é que eu precisei atender aqui uma chamada bem urgente, mas está tudo sob controle. Vamos seguir em frente. Aqui, alguma dúvida aqui nesse ponto? Uma ótima escolha. Eu Alô? Está muito lindo, viu? Muito bonito mesmo o engajamento de um assunto com o outro, hein? Então, vamos lá para ver se a gente consegue fechar, pelo menos até o módulo 4. Aqui nesse ponto, a gente vai mostrar que assim, pessoas que conseguem fazer mudanças bem-sucedidas, elas criam uma visão, elas se preparam, elas traçam planos para essa mudança, elas criam uma rede interna de apoio, elas criam uma rede externa de apoio, compartilhando seus objetivos com pessoas que estão efetivamente interessadas no seu bem-estar, e elas também desenvolvem, e essa rede ajuda e motiva e impulsiona na realização desses objetivos, e também elas desenvolvem uma rede interna de apoio. Uma das melhores redes internas de apoio é se apegar a Deus e orar e se agarrar a Deus ali como um grande mentor das mudanças, um grande facilitador das mudanças. O módulo 3, Espiritualidade, seção 1, ele vai mostrar aqui, trazendo de volta ali aquele link do contexto de Deus satisfazendo as necessidades das pessoas nas várias épocas. Ela vai mostrar que o movimento adventista ele surge ali na segunda metade do século XIX, né? E no momento em que as maiores mudanças estão ocorrendo no mundo. Então, as pessoas estão deixando a vida no campo para o ambiente artificial das cidades, né? Elas estão deixando ali a vida no meio da natureza para cidades de concreto, ferro e vidro, elas estão deixando uma atividade de trabalho que gerava intenso esforço e movimento para atividades de trabalho sedentário, elas abandonam uma dieta in natura e passam a ter uma dieta super processada, artificial, a família se desagrega, a família que estava sempre reunida ali, o pai vai para a fábrica, a mãe vai para a fábrica, para o escritório, os filhos vão para a escola, a família se descentraliza, os hábitos de repouso que eram regulados ali pelos elementos da natureza, né? Escurecia, ia dormir, clareava, acordava, com a energia elétrica, com a lâmpada elétrica, as pessoas passam a dormir na madrugada, isso tem uma desorganização do seu relógio biológico e assim por diante, e das pessoas que passaram a ter uma excessiva exposição aos estímulos da mídia, né? E também nós passamos a viver ali um momento de ataque ao pensamento humano. Então, ali surge a teoria da evolução, surge a negação de Deus, o materialismo, o consumismo, e nesse momento é que surge o movimento adventista, fazendo um chamamento
para ensinar a verdadeira adoração, a forma correta de se relacionar com Deus. Aí surge aquele chamado a reconhecer a Deus como Criador, aquele que fez o céu, a entender que Deus tem soberania sobre a nossa vida, e que ele está interessado no bem das pessoas, ele quer salvar as pessoas, e ele está intercedendo no santuário celeste por nós, assim por diante. Então, aqui a gente traz as pessoas para entenderem o porquê da existência do movimento adventista, que é esse movimento de proclamar a cura, de proclamar o perdão, de proclamar a redenção das pessoas e, principalmente, de se relacionarem da maneira correta com Deus. E nessa relação correta com Deus está a sua lei. A lei de Deus, tanto a lei moral quanto a lei natural, elas são criadas por Deus. A mesma lei moral dos 10 mandamentos que rege a conduta das pessoas que foi criada por Deus, e a lei natural que rege o nosso corpo, o nosso metabolismo, a forma como o nosso corpo funciona, também foram criadas por Deus, e ambos são importantes para o nosso correto relacionamento com Deus. Quando eu reconheço isso, que Deus é o meu Criador, eu então passo a viver e a me preocupar de cuidar do meu corpo como propriedade de Deus, da maneira que ele entende que eu deveria cuidar, porque ele sabe que é o melhor para mim, né? O melhor para todos nós. Bom, no Crescendo Juntos, no módulo 3, seção 1, nós temos aqui algumas questões também para meditar e debater. Minha rede interna de apoio será construída por meus amigos, meus familiares, minha esposa? Quem serão as pessoas que serão meus apoiadores, ou seja, para a mudança? Como as mudanças dessa era impactam a minha vida, a minha dieta, o meu nível de atividade, exercício, repouso, exposição à mídia, etc. Qual o impacto que o estilo de vida moderna tem sobre a espiritualidade e adoração? E, de novo, aqui as minhas decisões sobre saúde. No módulo 3, parte 2, no módulo 3, parte 2, nós vamos começar a empoderizar as pessoas, compartilhando as chamadas competências da eficácia. É um conjunto de competências que são necessárias e que ajudam as pessoas a terem sucesso, realizar capacidade de realização plena, capacidade de transformar ideias, projetos e sonhos em realidade. São as chamadas soft skills, algumas as chamadas competências da eficácia. Basicamente, aqui nesse módulo, nós vamos agora dizer, olha, você lá traçou planos, você definiu objetivos para a sua vida, você está engajado num processo de mudança, você quer se desenvolver mais. Então, agora você tem que ter algumas competências essenciais. Essas competências essenciais são foco, concentração, preparo, energia e inteligência emocional. A falta de foco é provavelmente um dos maiores óbices, dos maiores obstáculos ao desenvolvimento pleno das pessoas. Uma pessoa que quer ser bem-sucedida, de fato, ela tem que limitar o seu número de objetivos, planos e metas. Quanto mais objetivos, planos e metas uma pessoa tiver, menos realizadora ela será. Então, quando ela foca, ela define o que é ou não prioritário, ela se concentra no que efetivamente é prioritário e ela passa a usar o seu tempo estrategicamente. Ela assume o controle do seu tempo, e assumir o controle do tempo é assumir o controle da própria vida. Se você não controla seu tempo, você não controla a sua vida. Elas começam a planejar as suas ações e colocar na sua pauta apenas ações que estão diretamente ligadas aos seus objetivos. Não faz sentido você ter uma agenda cheia o dia todo de atividades, ou a semana inteira, ou o mês inteiro,
de atividades que não são relacionadas aos seus objetivos. Priorizar objetivos é essencial para a realização da sua meta. E aqui uma dica é fazer um inventário diário do uso do seu tempo. O outro aspecto é concentração. A concentração é a capacidade de dizer não para coisas que desviam o nosso tempo, roubam a nossa energia, que impedem que a gente use o tempo como gostaria. O grande desafio da concentração é fazer com que nós tenhamos, ao longo de um dia, da semana, mais tempo produtivo e menos tempo improdutivo. O segredo de uma vida eficaz são horas produtivas, dias produtivos, semanas produtivas, meses produtivos e anos produtivos vão levar a uma vida plena. E isso se faz controlando os minutos de cada hora, né? É preciso aqui criar uma rede de proteção para o tempo, aprender a dizer não para interrupções, para coisas que nos desviam e nos levam a procrastinar, e criar um programa de inacessibilidade e acessibilidade planejada, ou seja, cada pessoa precisa ter pelo menos algumas horas por dia em que ela não é interrompida, para fazer exatamente aquilo que é a coisa mais importante para o seu desenvolvimento, para a realização dos seus objetivos. O terceiro aspecto importante aqui de competência de eficácia, que é decisiva, é o preparo. Ninguém é grande por acaso. O sucesso é diretamente proporcional ao nível de preparo. Muitas pessoas não se preparam adequadamente, elas não definem aquilo que realmente elas querem fazer das suas vidas, como não decidem exatamente o que elas querem fazer das suas vidas, elas não sabem que competências elas precisam, e aí elas não se preparam. Então, uma pessoa que queira se desenvolver mais, realizar mais e conquistar mais, não vai fazer isso por sorte. Até pode, mas raramente isso vai acontecer. Isso é ilusão. O que é necessário é preparo, muita energia. Então, é preciso ter um programa de desenvolvimento pessoal, e o primeiro passo para ter um programa de desenvolvimento pessoal é identificar quais são as competências essenciais necessárias para os meus objetivos. Então, eu defino os meus objetivos e olho para realizar esses objetivos, quais são as competências que eu tenho, quais são as que eu não tenho. As que eu não tenho é o meu programa de desenvolvimento pessoal. Outro aspecto importante que impede as pessoas de avançarem é o seu nível de energia, não é? Nós vivemos na era do tudo ao mesmo tempo, os nossos dias são cheios de atividades, e muitas pessoas, em função de terem hábitos inadequados, nutrição inadequada, nível de atividade, exercício inadequado, repouso inadequado, elas viver sob constante tensão e estresse, essas pessoas acabam vivendo com um nível de energia muito abaixo daquilo que poderiam, e aí, efetivamente, elas não conseguem trabalhar criativa e produtivamente, elas não têm equilíbrio emocional, elas têm dificuldade de cultivar relacionamentos, elas não conseguem se concentrar para criar, para resolver problemas, a sua clareza mental ela fica limitada, elas acabam não tendo uma atitude positiva para resolver problemas, e isso, em grande parte, é problema do seu estilo de vida nessas questões, nutrição, dieta, exercício e movimento, que nós estamos trabalhando no módulo Saúde e Energia, ajudando a construir uma zona de energia, adotar um estilo de vida saudável e alta performance. Muito bem. Nós vamos aqui para o módulo Espiritualidade, fechando aqui o módulo 3, a segunda sessão desse módulo, Espiritualidade. Nesse módulo, nós vamos estabelecer uma relação entre o estilo de vida e sensibilidade mental e espiritual. A compreensão desse módulo, e eu diria que assim, a compreensão do conteúdo dessa página que está nesse módulo,
ela é disruptiva e transformadora. Para mim, isso é uma descoberta de mais de 30 anos atrás, de 30 e poucos anos já, é que nós vivemos num mundo em que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não consigam ver a luz do Evangelho. Isso é Paulo que está dizendo em Coríntios. E, na verdade, esse processo do Deus desse século, com as suas astutas ciladas, ele passa por um processo de que ele entende que os nervos do cérebro, que se ligam a todo o organismo, são o meio pelo qual o céu se comunica com o homem. Deus se comunica com nós através dos nervos do cérebro, através do nosso cérebro. E qualquer coisa que estorve a circulação elétrica, né, as sinapses do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, debilitando as nossas forças vitais, torna mais difícil o despertar da natureza moral. Então, se a minha mente está sobrecarregada, se a minha mente está anuviada porque eu não como adequadamente, está cheia de gordura, ela está cheia de... o meu sangue que está abastecendo o meu cérebro está cheio de estimulantes, de açúcar, etc. e tal, é óbvio que a minha mente não tem a sensibilidade necessária para estabelecer essa comunicação com Deus. E aí nós descobrimos que a satisfação do paladar, ela excita o sistema nervoso e debilita o cérebro, tornando impossível para o nosso cérebro pensar calma e racionalmente. E a mente, então, é desequilibrada. Nesse ponto, a gente conecta com o módulo Minha Vida, saúde e energia, e o que a gente veio trabalhando aqui no Minha Vida, mostrando que a orientação de Deus é que tornar clara a lei natural, a lei que rege o meu ser, e ajudar para que as pessoas obedeçam, sigam e sejam beneficiadas por esse conhecimento, é a obra que Deus escolheu para preparar um povo para a sua volta. Mas para preparar um povo como? Para abrir a sua mente, para colocar esse estilo de vida saudável, equilibrado, que a gente chama de temperança, e fazer com que as nossas mentes se tornem mais sensíveis para compreender a vontade de Deus. É uma forma de preparar a mente, as nossas mentes, para receber a mensagem de Deus. Então, aqui eu passaria bem rápido isso, principalmente se eu tiver um grupo de não adventistas. Desculpem só um minuto. Mostrando aqui que reforma de saúde é conhecer os princípios que regem o meu corpo, as leis que regem o meu corpo e viver de acordo com esse estilo de vida saudável. E a obra médico-missionária nada mais é que a capacidade que nós temos de ajudar as pessoas a viverem de acordo com esses princípios e terem uma vida saudável. E é uma coisa que pode ser feita por todos nós, né? Ensinando as pessoas uma forma de viver de maneira equilibrada. E aqui nós descobrimos que essa vida equilibrada, ela, segundo a revelação, é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus e de todas as vitórias serem alcançadas. Por quê? Porque Deus não pede de nós nada sem prover os meios para o cumprimento. E pela graça de Deus nós podemos cumprir tudo que Ele pede. Agora, como é que nós podemos cumprir tudo que Deus espera? A revelação diz que essa obra de transformar o nosso caráter, que é um caráter de impiedade, para a santidade, para um caráter de amor, é uma obra de dia a dia. E que nós cooperamos com Deus, desenvolvendo hábitos corretos. Nós podemos cooperar com Deus no nosso crescimento espiritual. E aí, à medida que nós somamos hábitos, Deus multiplica as vitórias que Ele nos dá. É interessante que o livro Conselho de Regime Alimentar diz que nós reconhecêssemos que os hábitos que formamos nessa vida afetam nossos interesses eternos, que nosso destino eterno
depende de hábitos estritamente temperantes, nós nos esforçaríamos no sentido de praticar uma rigorosa temperança no comer e no beber. O regime alimentar, ele tem muito mais a nossa propensão a entrarmos em tentação e pecarmos do que nós imaginamos. Agora não, o tempo não permite, mas existe um livro que chama-se Sal, Açúcar e Gordura. É um livro, é um prêmio mundial de jornalismo, esse livro, o mais alto prêmio de jornalismo nos Estados Unidos, de jornalismo no mundo. E é uma pesquisa sobre a indústria alimentícia, e o autor ele mostra que a comida processada com uma combinação de sal, açúcar e gordura modificados em laboratório, como é usado pela indústria alimentícia, ela forma e adultos impulsivos. É a própria ciência que está dizendo isso, não é nem a revelação. E aí, fechando aqui, ninguém considere com indiferença a saúde do corpo e se lisonjeie de que a intemperança não seja pecado e não afeta a espiritualidade. Existe uma íntima correspondência entre a natureza física e moral. Então, aqui a gente entende que é impossível, não é, nós desenvolvermos autocontrole, crescimento espiritual, enquanto nós adotamos práticas e hábitos de comer, beber, de repouso, de exercício que não são adequados, e dificilmente nós estaremos no controle, no melhor controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento. E com isso nós fechamos aqui o módulo 3, com as atividades do Crescendo Juntos. Como avalio meus níveis de foco, concentração, preparo e energia atuais? Eu tenho foco, concentração, preparo e energia para ser uma pessoa bem-sucedida, ou eu preciso melhorar nessas áreas? Onde estão as minhas forças? Quais são os meus pontos de melhoramento? Qual é a estratégia do Deus desse século para cegar os nossos entendimentos? Envenenar a nossa comida, nos submeter a um regime de estresse permanente, roubar o nosso sono, nos tornar sedentários e assim por diante. Nossos hábitos contribuem para o processo da santificação, como minhas decisões para ter mais saúde e energia. E aí nós fechamos o módulo 3 com isso. Queridos, eu penso que nós chegamos aí a 21h58. Eu penso que nós atendemos aqui o nosso objetivo para hoje. Eu não quero esticar o módulo 4, que levaria ainda um certo tempo. Eu responder alguma questão agora sobre esses 3 módulos e me comprometo a gravar em vídeo o restante e disponibilizar para que o André depois compartilhe com vocês. Tá ótimo, Gerson. A gente agradece aí, porque a gente está um pouco preocupado aí com você também, para você não gastar todas as suas energias. Não, eu estou tranquilo, estou bem agora. Eu só realmente não queria esticar, porque agora esse módulo é um módulo que tem muitos detalhes, e aí eu prefiro gravar com calma. Eu faço isso amanhã à tarde, em algum momento aqui, gravo e disponibilizo esse pacote aí para o André. Ô, Gerson, eu queria só entender, sempre você fala que seria bom para meditar, são aquelas perguntas bem do início, né? As reflexões são um módulo Crescendo Juntos, né? Elas ficam sempre no final do capítulo. Ah, tá. Para meditar e debater, né? Então, isso você acha que, se a gente fosse, digamos assim, criar grupos para poder... Seria o quê? 5 pessoas? O que você sugere? Por quanto tempo? No máximo, umas 8 pessoas. O grande desafio para isso é o tempo, não é? Porque você, teoricamente, tem que deixar as pessoas conversarem lá, depois tem um debriefing e tal. Se você vai para o plenário, isso estende, né? Então,
nem sempre dá para fazer. Aí o que às vezes eu sugiro leva como lição de casa, faz em casa, conversa com os familiares, conversa com amigos. Você pode hoje, no ambiente online, sugerir que as pessoas façam um grupo de Zoom para trocar ideias. Assim. Sempre que você dá a oportunidade da participação, é ótimo. O problema é que a gente tem um conteúdo muito denso, né? Agora, se fosse dar, você acha que é o quê? Teria que ser no mínimo 40 minutos, meia hora, né? Não, sim, se você Como deixar que é uns na 20 prática para minutos, vocês? uns 20 minutos é suficiente. Óbvio que só para discutir o grupo, aí eles têm que fazer as conclusões no próprio grupo e deixa lá dentro do grupo. Se você abrir para fazer debriefing em grupo, aí só vai 1 hora. Aí você teria que fazer um programa de 3 horas. Entendi. Certo. Mas seria útil, digamos assim, a gente fazer isso logo no começo, alguma vez, com as pessoas, né, que estão sentando junto? Tem algum critério? Muda isso cada vez? Eu sempre procuro criar uma dinâmica de rodízio, para as pessoas se conhecerem umas às outras e não ficarem viciadas ali no mesmo grupo, né? Entendi. Ok. Uma outra pergunta aqui seria, você comentou do outro dia, uma pessoa que é o doutor da alegria, uma coisa assim, né? O Luiz, que é o diretor de alegria. É diretor, né? Isso. Esses intervalos a gente faria, digamos que sejam 2 horas. A gente vai toca direto? Você sugere que esse intervalo aconteça, digamos assim, depois da vida? Normalmente a gente faz um aquecimento antes, no começo, dá um gás nas pessoas, aí faz o módulo saúde e energia. Eventualmente, você pode fazer alguma coisa entre o saúde e energia e espiritualidade, e o minha vida, mas entre o espiritualidade e energia você não faz nada. Porque sempre você vai terminar o saúde e o minha vida com uma reflexão, com um chamamento, ação, com um motivacional, e você já vai conectar o espiritual ali para fazer uma liga com isso e já conduzir esse indivíduo. Então, se você introduz o intervalo, desacelera, você já perde toda a preparação mental e espiritual mental, espiritual e emocional que você fez nela, você perde. Entendi. Entendi. Então, esse diretor, a gente utilizaria ele no aquecimento. No começo, no aquecimento, você chega a pessoa, você dá uma desacelerada nela. Quer dizer, primeiro você dá uma acelerada nela, depois desacelera, né? E faz ali uma ativação, uma dinâmica e tal. Aí depois eu posso te compartilhar algumas coisas que tem em vídeo aí, feito por vídeo, depois você me dá um alô, eu te mando. Certo. Ok. Então, a gente, se for fazer um intervalo, mas você acha que numa duração desse tipo aqui a gente precisa de fazer um intervalo mesmo? Não, o que você pode fazer porque as pessoas vão ficar 2 horas assentadas ali, né? Então você faz um aquecimento, faz o saúde e energia, aí você pode fazer um alongamento, um exercício de respiração, alguma coisa assim, ali entre saúde, energia e minha vida. Normalmente você tenta fazer alguma coisa conectada com o tema que você explorou, aí já vai para o minha vida e conecta a espiritualidade. Se der tempo, aí você pode criar entre o minha vida e espiritualidade, mas também não adianta. O ideal é deixar esse momento de reflexão e tal, ou por último, como lição de casa mesmo. Certo. Esse gourmet, você sugere no começo ou no final? Depende muito, né? Então, assim, no nosso caso aqui tem que ser no começo, porque as pessoas chegam direto do trabalho, cansadas e tal, com fome.
então a gente faz antes, para dar até para levantar o nível de glicose delas. Agora, se você vai fazer no sábado, você precisa ver se as pessoas ficam mais receptivas a ter um lanche logo na chegada, ou se elas se sentem mais à vontade para, quando terminar, ter uma confraternização, um tempo ali, comerem juntas e tal, se elas não estão preocupadas em sair para alguma outra atividade, talvez você possa fazer no final. Uhum. Mas acho que é uma questão sim, de ter a sensibilidade com o pessoal. Né? É porque a gente pensou com pandemia e tudo, a gente tem que ter um certo critério para poder ou entregar esse lanche assim, para fazermos umas tendas aqui no estacionamento para o pessoal não ficar aglomerado, né? Mas está jóia. Ok. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Eu realmente preciso ir. Hoje é aniversário da minha netinha, e eles estavam em viagem, acabaram de chegar, e a minha esposa está reunida com eles no outro Zoom ali, estão me aguardando ali para a gente fazer um parabéns à distância para ela. Tá jóia. Tá bom? Olha, muito obrigada, Gerson. Bom sábado a todos. Dedicação, tá? Imagina, com prazer sempre.